Bancos islâmicos. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos. Recebi muitas perguntas sobre como funcionam os bancos islâmicos. Como é que é o sistema financeiro islâmico? Para que as pessoas pudessem entender como é o investimento islâmico, como que os muçulmanos investem, como que as pessoas podem investir, sendo elas muçulmanas ou não. E perguntaram também, não muçulmanos podem fazer investimento em bancos islâmicos? Como é que funciona isso? Qual a diferença entre bancos islâmicos e bancos não islâmicos? Primeiro, Deus, no Alcorão Sagrado, nós muçulmanos acreditamos que o Alcorão seja a palavra de Deus. Então, como se fosse a Bíblia para os cristãos, a Torá para os judeus, é o livro sagrado que Deus revelou ao profeta Muhammad, e nele contém todas as regras, normas que o muçulmano precisa para poder se orientar na sua vida. Então tem todas as normas, tem todas as regras, tem o sistema econômico, sistema familiar, sistema judicial, sistema educacional, tudo está ali presente no Alcorão Sagrado. E os profetas, para nós, são os professores. Eles foram enviados por Deus para orientar, para mostrar às pessoas como o Alcorão deve ser praticado e como essas regras têm que ser praticadas no dia a dia, na vida prática. E o profeta Muhammad nos mostrou qual tipo de investimento é permitido, como investir, autorizando as pessoas, proibindo outras práticas que eram comuns naquela época. Então foi normatizando essas práticas e o comércio e a vida econômica dos muçulmanos, sempre embasado no Alcorão e na revelação de Deus. Então, portanto, para nós, quando falamos Alcorão, quando falamos religião islâmica, não estamos falando só da vida espiritual, estamos falando também da vida prática, o que pode, o que não pode. Por isso que muitas pessoas falam, vai falar de religião. Na realidade, quando a gente fala de religião, a gente está falando do dia a dia, do que pode, o que não pode, de valores. Estamos falando de vida empresarial, de vida de contas mesmo, de ganhar dinheiro, de ter um sustento, de trabalho, normas, tudo isso. Portanto, como que funcionam os bancos islâmicos? Deus no Alcorão Sagrado colocou uma regra básica, e em cima dessa regra simples é que todo o sistema econômico, todo o sistema bancário, todo o sistema financeiro está constituído, está esse alicerce. Então, esse versículo, essas regras que estão no Alcorão Sagrado são o alicerce de todo o sistema financeiro islâmico. Deus diz no Alcorão Sagrado, e Deus permitiu o livre comércio, e proibiu a usura. Então, a usura, que seria trabalhar com juros, todo tipo de juros, com todas as nomenclaturas e todas as formas diferentes de se praticar. Então, a usura, os juros, vindo como uma forma de porcentagem fixa sobre um valor que você empresta, que você investe, e você tem um retorno já pré-definido, uma porcentagem ou uma quantia já pré-definida, isso caracteriza-se como juros. Então, te empresto 10 ou empresto para um banco, coloco no banco ali de todas as formas, por isso que eu quero explicar tintim por tintim, para que as pessoas possam entender de forma detalhada qual for o investimento, qual nome for, sendo bonito, feio, não importa. Eu coloco um dinheiro e eu já tenho pré-definido que vou receber 6%, 0,5%, né? 0,5%, qualquer que seja o valor, qualquer que seja a porcentagem,
que eu tenho de retorno pré-determinada, sem correr o risco de prejuízo ou de participação do prejuízo em caso de prejuízo, isso se caracteriza como juros. Então, CDB, overnight, tem tantas coisas que eu ouvia falar, e poupança, tudo isso se chama juros. Então, os muçulmanos são proibidos de investir, de participar. Poupança. O que se fala sobre correção monetária também é juros. Por quê? Eu coloquei um tanto e estou recebendo um tanto já pré-definido de acordo com uma porcentagem, e isso é proibido. As pessoas perguntam, mas como é que eu vou preservar o meu dinheiro? Como é que eu vou guardar o meu dinheiro? Como é que eu vou investindo em investimentos lícitos, investindo em projetos, investindo em algo que não seja especulação. Qual que é a ideia? Por que Deus disse, Deus permitiu o comércio e proibiu a usura? Porque a usura é a concentração de riqueza. Eu tiro do mercado, vou colocar num banco, numa instituição financeira, em alguma coisa, agiotagem, independente, qualquer coisa, essas financeiras que tem, eu coloco um dinheiro lá e pronto, pernas para o ar, e vou esperar me render tanto por mês e está tudo certo, eu estou sossegado. O que eu fiz na realidade? Eu tirei o dinheiro de circulação, estou colocando ali, eu estou ganhando, e em detrimento da sociedade, às vezes do país, e aí o que acontece? Eu tiro empregos, eu estou contribuindo para isso. E o comércio não. O comércio, quando há compra e venda, quando existem, por exemplo, aí eu vou falar também sobre investimentos, projetos de investimentos que os bancos islâmicos oferecem, que são rentáveis, muito rentáveis, e como que a pessoa pode preservar o seu dinheiro, seu capital. Então, vamos lá. Quando você injeta dinheiro e investe no mercado, investe no comércio, você está gerando, você está movimentando esse dinheiro, esse mercado, o comércio, a produção, e assim todos, e aí gera empregos. Então, é uma questão, uma depende da outra. Então, colocar dinheiro no mercado motiva, incentiva, movimenta, mobiliza o comércio, mobiliza a economia. Quando eu tiro e coloco nos juros, eu estou ganhando, indivíduos ganhando em detrimento do coletivo. E isso a religião, como um sistema econômico, como um sistema financeiro, é proibido, porque o coletivo precisa se beneficiar. Por quê? Quando o coletivo, quando a sociedade, quando o grupo, o país está bem, automaticamente esse benefício irá se refletir em mim, na minha família, no meu comércio, na minha vida econômica. Então, essa é a regra básica, e aí em cima dessa regra, é que o sistema econômico é construído, é constituído. Como que os bancos islâmicos, eles funcionam então? O que acontece é que o banco islâmico, ele trabalha como se fosse um captador de investimentos. Então, ele vai para mim, vai para o meu vizinho, vai para as pessoas e fala, olha, eu tenho um projeto, por exemplo, de plantação de laranja. Olha, a plantação de laranja, esse é o estudo, em tal lugar, nos últimos 10 anos teve isso, o clima estava assim. Então, tem todo um estudo sobre isso. Eu estou dando o exemplo de plantação de laranja, mas podia ser fábrica, podia ser tantos investimentos que tem. Só que a questão aqui é o princípio desse investimento. Qual que é? As pessoas colocam o dinheiro. Então eu coloquei do capital
necessário para esse projeto, eu participei com 10%, por exemplo, né, de plantação de laranja. Eu pesquisei, vi que realmente tem procedência, que é viável esse projeto, então eu coloquei lá vou participar desse projeto com 10%. Certamente que o banco ele tem um leque de ofertas, de projetos, de investimentos. Construção, tem muitas coisas, todas lícitas. E aí eu coloco esses 10%. O princípio é o seguinte: se tiver lucro, eu participo na porcentagem que eu participei do capital, do valor total do projeto. Então, eu participei com 10%, eu participo do lucro de 10%, ou em caso de prejuízo, eu também participo. Por que isso? Porque isso faz com que eu fique atento, eu sou sócio agora desse projeto, eu estou junto com o banco, eu sou sócio do banco nesse projeto. Então me faz me interessar, estudar, pesquisar, fiscalizar, analisar, perguntar o tempo todo, sabe? Então faz com que a instituição também se preocupe em correr atrás para que tenha lucros. Normalmente nos bancos islâmicos, essa é uma média. Os projetos têm de 5% a 7%, alguns projetos mais, outros menos, mas essa é uma média de 5% a 7% de lucro. É a média que está. Porém, sempre é um negócio de risco, é um investimento de risco. Eu participo tanto do lucro quanto do prejuízo, se houver. Então, faz com que eu me preocupe em investir o meu dinheiro, onde eu estou investindo o meu dinheiro, e dessa forma, quando eu invisto, sei que é uma produção de laranja, por exemplo. Então, não é só deixar o dinheiro na mão do banco, do captador, mas também de fiscalizar, de saber qual que é o destino desse dinheiro, qual é o projeto, e ficar atento. E aí faz com que eu me preocupe, todos os investidores se preocupem, e aumento o meu conhecimento e gero empregos. Porque a produção de laranja precisa do agricultor, precisa de terra, arrendamento de terra. Tem todo um processo que é beneficiado através desse projeto. Eu estou falando de um projeto, imagine quantos projetos existem, e isso faz com que fomenta a economia, mobiliza, aumenta, incentiva as pessoas, e o dinheiro circula e a saúde do país melhora cada vez mais. E o que acontece? É que os juros, quando a gente está oferecendo um dinheiro, um valor, a gente empresta para alguém, ou o banco empresta para alguém, há juros, o que você está fazendo? Na primeira vista, a primeira impressão que a gente tem é que estamos ajudando, e na realidade, em vez de ele está se afogando, a pessoa está se afogando, ela está em necessidade. O que você imagina? Que você está dando um bote, né? Ou a pessoa me jogou um bote, e na realidade jogou uma rocha, porque a pessoa já está em dificuldade. Então, na emoção, ela acha no desespero, ela acha que aquilo é um colete salva-vidas, e na realidade não é, porque ela vai piorar a situação dela, porque ela já não tem condições de ter um capital, de pagar o capital. Imagine os juros, aquilo que ela vai pagar a mais. Então, esse é o princípio básico de todo investimento dos bancos islâmicos. É assim que funciona o banco islâmico. É um captador de recursos, de investimentos para certos projetos,
de investimento e também de risco, e depois compartilha os lucros ou também divide o prejuízo, se assim houver. Às vezes a pessoa fala, mas é de risco. Sim, é de risco. Isso faz com que você se importe com o seu dinheiro, valorize o projeto, estude o projeto e não somente coloque na mão do banco para que ele empreste a outros a juros superiores àquele que está te pagando, e você, na realidade, ele está usando o seu dinheiro e você está achando que está ganhando e não está ganhando. O seu dinheiro está sendo usado para outros ganharem muito mais que você. Então, o princípio básico também de tudo é você ter bênção na sua riqueza. Perfeito? Então, não pode a pessoa se descuidar desse dinheiro, da economia, tem que entender de economia, tem que entender de finanças, tem que entender de investimento. Essa é uma forma básica, assim, bem resumida, sobre o funcionamento dos bancos islâmicos. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso, ou alguma sugestão de tema, coloque nos comentários. Terei todo o prazer em fazer um vídeo falando dos temas que te interessam. Fique com Deus.